Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. Dessa vez eu queria compartilhar um texto com vocês sobre a vida de Abraão. Está lá em Gênesis 25, do versículo 1 até o versículo 6. Este texto aqui, esse devocional é para falar sobre aquilo que Deus faz na nossa vida e que se perpetua, como as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas não são para viver num momento passageiro da nossa vida, num tempo curto, para satisfazer uma necessidade muito específica, não. Mas Deus, quando Ele nos abençoa com uma promessa, é para que nós vivamos nessa promessa, para que nós andemos segundo essa promessa. E aqui em Gênesis 25, de 1 a 6, o texto diz assim: Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Sara estava morta, né? No versículo anterior a esse diz que Isaac, ele se casa com Rebeca e diz que ele é consolado com esse casamento pela morte da sua mãe. Então aqui Abraão, ele se casa com outra mulher, Abraão já viúvo, ele se casa com uma outra mulher chamada Quetura. E o interessante aqui é que tudo na vida de Abraão, tudo que aconteceu de bênçãos na vida dele, das promessas, para as promessas de Deus se cumprirem na vida dele, passava pelo campo das impossibilidades. Preste atenção, às vezes nós somos levados a acreditar que as promessas de Deus, elas se cumprem somente quando há meios naturais e há possibilidades físicas ou financeiras na nossa vida para que isso se realize. E a palavra de Deus nos mostra que isso não é bem assim. Essa não é uma verdade absoluta. A palavra de Deus, pelo contrário, nos mostra que muitas vezes, para se estabelecer a promessa de Deus na nossa vida, ele trabalha no campo das impossibilidades. E assim foi com Abraão. Abraão é um homem que tem grandes promessas de Deus, pelo menos 3 grandes promessas que ele recebe de Deus, passam pelo campo de extrema dificuldade, de extrema impossibilidade e até mesmo de milagre. Seja quando Deus diz para ele que faria dele uma grande nação, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, que ele receberia uma grande terra como herança, como possessão, e que ele teria uma grande descendência, né? Tudo isso a gente sabe, conhece a história, sabe que passa pelo campo da impossibilidade. Primeiro porque ele não poderia ter filhos, mas a gente sabe que Deus visita Sara e visita Abraão, e eles então têm um filho chamado Isaac. Mas aqui mostra que Sara já morta, Abraão, que também já tinha o seu corpo adormecido nesse tempo, quando ele já tinha gerado Isaac e ele recebe uma nova mulher por esposa, aqui a gente lê nesse texto, que parece um texto inocente, mas a gente percebe que ele se casa novamente com Quetura e ele tem mais 6 filhos. Abraão viveu mais 38 anos depois da morte de Sara. Então, os filhos de Quetura que ela teve com Abraão evidenciam a transformação sobrenatural que Deus operou no corpo de Abraão. Que não era só Sara que já tinha possibilidade de ter filhos, já havia cessado. O corpo de Abraão também já estava adormecido, amortecido, o corpo físico dele, né? A virilidade dele já não conseguia mais ter filhos. E aqui esse texto nos traz e mostra e evidencia algo sobrenatural de Deus ainda operando na vida de Abraão, através da promessa que Deus deu para Abraão, né, de que ele teria muitos filhos, de que ele teria uma grande descendência, né? Claro que a sua descendência principal veio por Isaac, mas aqui mostra que ele teve mais 6 filhos com essa mulher chamada Quetura. Amém? Então a bênção, a promessa de Deus na nossa vida é para se perpetuar. A bênção de Deus na nossa vida é para se perpetuar na nossa vida, nas nossas gerações, na nossa casa, nos nossos casamentos, nos nossos ministérios. Nós precisamos aprender a desfrutar da promessa de Deus na nossa vida. Temos que aprender a viver na plenitude da promessa. Olha só, Abraão foi e casou-se novamente e continuou desfrutando daquilo que Deus tinha falado com ele em outro tempo, quando ele ainda tinha Sara, tinha Isaac e tinha Ismael. Ele se casa com uma outra mulher e ainda gera mais 6 filhos. Então eu queria te dizer com isso que você precisa viver na plenitude da promessa de Deus para a sua vida, daquilo que Ele tem para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Te dizer que as bênçãos de Deus não cessaram sobre a sua vida, que a mão de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família, está sobre o seu coração. Aprenda a viver na plenitude daquilo que Deus tem trazido até as tuas mãos. Aprenda a viver na plenitude do milagre que Ele já tem operado na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.